Boa noite. Nós vamos dar continuidade hoje aos nossos devocionais em Lamentações. Eu convido você para ler o capítulo de número 4 de Lamentações. Você pode dar uma pausa e logo em seguida dar continuidade aqui ao vídeo. Nesse capítulo 4 nós vamos falar sobre o quebrantamento do povo de Jerusalém, do povo de Israel, por meio da calamidade, por meio do caos que se sucedeu devido à invasão ao cerco de Jerusalém. Aqui nós estamos vendo o cerco de Jerusalém. Jerusalém foi cercada, sitiada pelos exércitos de Nabucodonosor por volta de 587, mais ou menos, antes de Cristo. E esse cerco durou cerca de 2 anos e o povo passou muitas dificuldades durante esse cerco. Durante um cerco, nada sai, nada entra na cidade. A cidade está ali fechada. As pessoas começam a comer o que tem e depois as reservas se acabam. Vem a fome, vem a morte, vem também a peste. As pessoas morrem, muitas pessoas morrem e cadáveres vão se amontoando nas cidades, vai causando um problema de saúde pública. Muitos desesperadamente tentam escapar, pular dos muros da cidade ou então passar pelos túneis para tentar fugir. Existiam algumas passagens, mas não conseguem, porque quando eles caem, o exército está lá esperando por eles. Quebram as pernas. E aqueles que saem pelos túneis, eles eram delatados pelos povos vizinhos que conheciam muito bem ali a geografia de Jerusalém. Então eles se aliam ao exército inimigo, ao exército de Nabucodonosor, povos como os Edomitas, que vão ser lembrados aqui no final desse capítulo. Os Edomitas, que eram povos ainda aparentados dos israelitas, eles vão apontar para onde estão saindo os israelitas que tentam fugir. E aí os babilônicos, os caldeus, vão e prendem esses fugitivos e trazem de volta para que quando eles entrassem na cidade, eles pudessem então levar muitos embora como escravos para a Babilônia. E aqui esse cerco e o cenário desse cerco que é descrito pelo poeta é algo muito, muito terrível, muito triste, muito forte, impactante. Quando você lê, principalmente essa primeira parte do capítulo 4, ela é muito forte. E aqui, esse capítulo ele nos ensina uma coisa muito interessante e importante. Nos ensina que o pilar verdadeiro que sustenta a vida do povo de Deus é o próprio Deus. É muito comum que nós criemos pilares sustentadores das nossas vidas. Mas normalmente não confiamos verdadeiramente em Deus. Nós costumamos confiar em outras coisas. Nós confiamos no nosso próprio potencial. Existem aí os coaches que querem encher o nosso ego de mais dele, mais de nós. Existem aí esses pregadores, esses profissionais da autoestima. Não estou dizendo que não seja importante a autoestima, mas a questão é de onde vem de fato a força, de onde vem de fato o sustento do universo e das nossas vidas espirituais. Esse capítulo nos mostra que tudo aquilo que o povo de Israel construiu e fixou a sua vida sobre essas construções frágeis, elas foram removidas aqui por Deus, para que o povo entendesse quem de fato era o sustentador daquele povo. E aqui nós vemos em primeiro lugar que Deus ele remove esse pilar desse orgulho vazio que o povo de Israel tinha pelos símbolos da fé judaica, como o templo. Eles eram muito apegados ao templo. O templo do Senhor é este. Deus não destruirá essa cidade. Se você ler Jeremias, você vai ver que o povo, eles idolatravam o templo. Deus não vai destruir essa cidade, porque esse templo aqui, essa coisa maravilhosa,
Isso aqui é a casa de Deus. Apesar deles asseverarem que aquilo era a casa de Deus, eles praticavam dentro daquele templo, dentro daquela construção, coisas abomináveis a Deus, coisas terríveis. Eles praticavam idolatria, imoralidade dentro daquele templo. E diziam, não, aqui é a casa de Deus. Deus não vai destruir este lugar por causa desta beleza aqui. Era uma coisa muito bela, muito bem construída, muito cheia de ouro. Nós vemos também aqui, Jeremias fala sobre a degradação da nobreza. Os nobres de Jerusalém, os príncipes de Jerusalém, eles estão agora pele e ossos na cidade. Estão pele e ossos. Versículo 5 diz que eles estavam nos muturos ali procurando o que comer, nos lixos, procurando o que comer. E antes eles eram pessoas bonitas, de boa aparência. As crianças aqui, elas são as primeiras a sofrer em tempos de guerra, elas pedem pão, mas não tem pão. Os recém-nascidos, a sua língua se cola no céu da boca, porque não tem leite. E aqui nós vemos uma descrição muito terrível dessa degradação do povo. O povo que... E o poeta começa dizendo aqui que o ouro se escureceu. O ouro não se escurece. O ouro verdadeiro, a não ser que seja uma imitação, uma bijuteria, o ouro ele não escurece. Por que o ouro escureceu? Ele está dizendo aqui que algo que parecia ser impossível aconteceu. Na visão daquelas pessoas, Deus nunca destruiria aquele lugar. A pregação de Jeremias era uma pregação falsa, segundo a mentalidade das pessoas. De Jeremias, que estava dizendo que Deus ia julgar o seu povo, que Deus ia enviar uma nação gentílica para destruir aquele povo, isso era mentira. Deus não destruiria esse lugar. E Jeremias vai começar dizendo, o ouro escureceu. Aquilo que era belo, que era tido como um artigo de segurança, que era o símbolo da segurança do povo, no qual o povo se apegava tanto, se esvaiu, se destruiu, se está dissolvendo aqui, diante dos olhos daquele povo. Eu acho que a cena mais drástica, que é o versículo 10, onde diz que as mães estavam comendo seus próprios filhos, cozinhando seus próprios filhos e comendo. Você vê que coisa terrível, que coisa macabra. Mas isso aqui não é novidade. Isso aqui que está acontecendo já foi descrito há muito tempo atrás, lá em Deuteronômio 28, na lei. A lei que foi estabelecida entre Deus e o povo. Lá no final está escrito também as cláusulas de rescisão da lei. Aqueles que quebrassem esse contrato feito entre Deus e o povo, eles iam sofrer consequências drásticas. O povo sabia disso. O povo sabia que se eles desobedecessem a Deus, eles iam sofrer as consequências, inclusive comer os próprios filhos. Isso estava lá descrito. A fome viria, a guerra viria, a paz seria removida, os gentios viriam por ordem de Deus e escravizariam aquele povo. Mas mesmo assim, mesmo diante de de tudo isso que já estava diante do povo, de todo esse testemunho, o povo escolheu desobedecer a Deus. E aqui nós vemos no versículo 11, diante, nós vemos que Deus ele vai tirar um outro pilar sustentador desse povo aqui. O povo se apegou de uma forma muito forte aos falsos mestres, aos falsos profetas. Perceba que no versículo 13 o profeta diz: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos, no meio dela, no meio de Jerusalém. Aqui nós vemos que Jeremias está mostrando, está vendo? Os falsos profetas, aqueles que diziam que haveria paz, haveria vitória, haveria triunfo, haveria grandeza, vocês não vão sofrer, vocês vão triunfar, vocês vão ser engrandecidos. Deus vai restituir a vocês aquilo que vocês têm por direito. Exijam de Deus, tome posse da sua vitória. Tudo aquilo que foi dito era falso. E o povo estava sofrendo aqui porque apegou-se à falsidade, apegou-se à mensagem falsa, a uma falsa fé, a uma religião falsa, a um sistema religioso aqui diabólico, um sistema religioso aqui
que ensinava algo que Deus não havia prometido. Deus não havia prometido de forma alguma passar a mão na cabeça daquelas pessoas. Deus não havia prometido que iria desconsiderar os seus pecados, sem que houvesse um arrependimento verdadeiro, sem que houvesse um choro, um quebrantamento. Jeremias estava dizendo, olha, não tem mais jeito. Quando Jeremias profetizou a Jerusalém, não tem mais jeito. Deus vai julgar esta cidade. A única coisa que vocês podem fazer é se arrepender, voltar-se para Deus, aceitar a vontade de Deus, passar o tempo que for preciso no cativeiro. Deus vai nos proteger, vai nos ajudar, mas vocês precisam reconhecer que estão errados, vocês precisam reconhecer seus pecados, se arrepender deles e precisam voltar-se para o Senhor. Eles disseram, não, essa mensagem não é de Deus. Rejeitaram a mensagem de Jeremias. E aqui Jeremias está mostrando, Deus removeu deles a outra segurança deles, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos sacerdotes. É interessante como há uma inversão aqui. Há uma inversão no trabalho dos sacerdotes. Observe que os sacerdotes eram aqueles que analisavam as pessoas. Quando você olha Levítico, as leis a respeito da lepra, né? Eles eram aqueles que analisavam as pessoas que estavam com suspeita de lepra e que declaravam elas limpas ou imundas. Se ele fosse declarado imundo, ele deveria então sair da cidade e morar afastado da cidade. Eles deveriam, quando passassem perto de pessoas, eles deveriam gritar bem alto, imundo, imundo. Aqui há uma inversão. Os sacerdotes são chamados de imundo e são quem são apartados aqui do povo. O povo é quem se volta contra os sacerdotes. Versículo 15, apartai-vos, imundos, gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiam errantes, dizia-se, entre as nações jamais habitarão aqui. Observe que os sacerdotes aqui é quem estão agora do outro lado, é quem estão sendo avaliados. As pessoas aqui perceberam e Deus remove delas essa outra base de sustentação, que era a fé falsa, que era uma expectativa falsa a respeito do que ia acontecer. E por último, nós vemos que a partir do versículo 17, Deus ele agora vai tirar um terceiro pilar, uma terceira base na qual as pessoas sustentavam a sua segurança, sustentavam a sua fé, sustentavam as suas vidas, que era a figura do próprio rei, a figura do líder, da liderança. Aqui Jeremias diz, os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Aqui o ungido, o rei, versículo 20, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Observe aqui, o rei, a descendência de Davi, o descendente de Davi, que estava governando ali Jerusalém naquela época, ele foi levado embora por Nabucodonosor. Não havia mais rei. Em quem nós vamos nos apoiar agora? Não temos mais um líder, não temos mais um ungido do Senhor, o descendente de Davi, aquele que cumpria, fazia parte do plano de Deus para Davi em permanecer, em manter a dinastia de Davi para sempre. Ele foi levado embora. E agora, no que nós nos apoiaremos? Deus aqui está preparando esse povo para o quebrantamento. Deus está preparando esse povo para reconhecer quem de fato é que sustenta a vida deles. E aqui os versículos 21 e 22, finalizando este capítulo, o poeta diz o seguinte, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Ele está sendo irônico aqui. Edom é o povo que apontava, olha, está vindo um israelita ali, chama um soldado caldeu para prender esse israelita, ele está tentando fugir do cerco. O profeta Obadias vai falar especificamente sobre Edom, que foi uma nação
que desenvolveu uma inimizade terrível nessa época contra Israel, porque estava apontando para os que tentavam fugir e escapar do cerco babilônico. Aqui, o poeta está sendo irônico. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Aqui é uma figura de linguagem, né? Uma pessoa que embriagou-se e ficou fora de si e se despiu, e as suas vergonhas foram mostradas para todas as pessoas. Ou seja, Edom ia também ser envergonhado. Edom iria também provar do cálice da ira, do castigo divino. E versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Agora está se voltando para Jerusalém. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Aqui, no final aqui, um resquício de esperança verdadeira, já que todas as outras esperanças, né, elas eram falsas. As expectativas do povo eram falsas. Eles se apoiavam em coisas que, na hora de fato, na hora do vamos ver, na hora H, na hora da precisão, nenhuma delas conseguiram sustentar este povo. E aqui há uma expectativa ainda com relação ao futuro. Olha, o nosso castigo foi consumado. O castigo da filha de Sião, o castigo de Jerusalém, aqui versículo 22, foi concluído. Não mais se levará a filha de Sião para o exílio. Ou seja, não haverá mais, depois que o povo retornar. É outra profecia de Jeremias, quando o povo retornar do exílio, 70 anos depois, quando eles retornarem para a terra ali de Israel, eles não serão mais levados para o exílio, eles não serão mais exilados, eles vão permanecer. Então, ainda uma expectativa aqui escatológica, futura, do porvir. E aqui, nós podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas, aplicações importantes, podemos tirar desse texto. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos jogar fora a nossa autoconfiança. Há tantas pessoas ensinando, né? A resposta está dentro de você. Você deve libertar de você o vencedor que está dentro de você, aquilo que está dentro de você. Então, a resposta para tudo hoje, nessa nova fase da teologia da prosperidade, que é a teologia coach, a resposta para tudo hoje está dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Mas quando nós olhamos a Bíblia, ela ensina justamente o contrário. A resposta não está dentro de mim, nem dentro de você. A resposta vem do alto. A autoconfiança, ela é algo terrível. As pessoas de Jerusalém eram autoconfiantes. Confiavam em si mesmas, confiavam no seu taco, confiavam na sua grandeza, na sua exuberância, na beleza do seu templo, na grandiosidade dos seus nobres. Mas nada disso foi suficiente. Na verdade, eram bases fracas, eram bases falhas. Deus estava removendo essas bases para que eles olhassem a base verdadeira na qual eles deveriam se embasar, na qual eles deveriam se sustentar. Jogue fora sua autoconfiança. Não confie em si mesmo. A Bíblia diz que aquele que confia em si mesmo, ele vai se dar mal. A confiança em si mesmo, ela precede a ruína. A soberba, ela precede a ruína. A altivez de espírito, ela precede a destruição. Diz o provérbio. Não confie em si mesmo, não confie em si mesmo, até porque o nosso coração ele é enganoso. Jeremias diz em 17:9. Enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Não confie em seu próprio coração. Meu coração está dizendo para mim fazer isso. Não confie em seu próprio coração, confie na palavra de Deus. Ela é que traz a verdade. Ela é que contém a verdade. É a partir dela que a nossa vida deve se nortear. Mesmo que o meu coração esteja querendo outra coisa. Se for contrário àquilo que a Bíblia diz, eu não posso confiar. Não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha própria capacidade.
porque não é ela que me sustenta de fato. O sustentador disso tudo, o sustentador da nossa vida espiritual é Deus. Uma outra lição que nós podemos extrair aqui é que no momento do quebrantamento, quando Deus está quebrando ao seu povo, nós devemos abraçar este quebrantamento. Nós devemos aceitar. Nós devemos receber este quebrantamento, porque é Ele que vai restaurar a nossa vida espiritual. É Ele que vai restaurar. É Ele que vai mostrar que tudo aquilo no qual nós confiávamos era falso, era vão, e vai apontar para nós, para onde nós devemos de fato nos agarrar. É no deserto, é na destruição, é no caos, onde nós encontramos de fato onde está o sustento das nossas vidas, o sustento espiritual. E aí nós vamos então priorizar aquilo que de fato é importante, que deve ter prioridade em nossas vidas. No fim de tudo, o único refúgio verdadeiro é o Senhor. O único refúgio verdadeiro é o Senhor. Não há outro pilar no qual nós devemos nos sustentar. Nós aprendemos aqui que Jerusalém, ela confiou a liderança. Nós não podemos confiar em lideranças políticas, nós não podemos confiar em homens, porque os homens são falhos. Os homens são pecadores. Não há um sistema que seja puro, que seja perfeito. Só há um sistema perfeito, um sistema político perfeito, o que vai ser implantado no milênio, por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier e reinar sobre este mundo, aí sim a corrupção será zero. Aí sim a justiça será de fato implantada. Aí sim a verdade será escancarada mundo afora. Aí sim haverá transparência. Mas até lá nós não devemos confiar em homens, nós não devemos confiar em nós mesmos, nós não devemos confiar em nada, a não ser no Senhor. Nós não devemos confiar naqueles que pregam a mentira. Há muitas pessoas ensinando a mentira e muitas pessoas caindo na lábia dessas pessoas. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Paulo diz lá em Efésios que aqueles que não conhecem a verdade, eles são levados de um lado para o outro, como pessoas levadas pelo vento. São levadas por qualquer vento de doutrina. Ele vai afirmar, o apóstolo Paulo, ali em Efésios, que a igreja precisa se consolidar, se firmar na base, na estrutura, que é aquilo que foi revelado por meio dos profetas e dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Não existe mais apóstolos. Então, a doutrina bíblica é a base para que as nossas vidas estejam firmadas e para que nós não venhamos a incorrer nos erros que são oferecidos mundo afora. E também nós não podemos confiar naquilo que nós construímos, no nosso próprio poder, no nosso próprio império, no nosso império pessoal, que nós muitas vezes nos orgulhamos porque conquistamos isso aqui. E repetimos o erro de Nabucodonosor, né? Quando olhou para a Babilônia e disse, isso aqui tudo foi feito pelas minhas mãos. E aí o seu coração cheio de si mesmo, não reconhecendo que Deus era o soberano dos soberanos. E então Deus vem e diz, olha, você vai comer capim junto com os burros selvagens, porque você não reconheceu quem de fato é o soberano. O quebrantamento ele é importante e nós devemos passar por ele, pelos momentos de dificuldade, repensando, reavaliando as nossas próprias vidas e pensarmos onde de fato eu estou firmado, qual é a minha prioridade, qual é a coisa que eu mais anseio aqui nesta terra, qual é a coisa que eu mais na que eu mais confio aqui nesta terra. Pode pensar. E se não for Deus, essa base ela é inválida. Essa base ela não é forte o suficiente. Ela é insustentável.
Que Deus nos abençoe e que você tenha uma ótima noite e refletindo naquilo que foi falado hoje à noite, da palavra de Deus. Deus nos abençoe.